Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Estou aqui hoje mais uma vez para a gente gravar uma reflexão bíblica. Sou o Mateus e estamos aqui meditando já no quarto dia o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Para você que ainda não acompanha, não conhece, nós já estamos no quarto vídeo dessa sequência. Nós já falamos de Mateus 1, refletimos no capítulo 2, no capítulo 3 e agora estamos hoje iniciando reflexão no capítulo 4. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar os vídeos, de ajudar a gente a anunciar, a compartilhar, a espalhar mesmo a mensagem e a palavra de Deus, pois esse é o propósito desses vídeos. Vamos então para o nosso texto. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-se sobre um pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. E essa é a passagem da tentação de Jesus. E aqui nós vamos enfatizar 3 pontos. Primeiro ponto, o diabo existe. Ele não é uma energia, ele não é um pensamento negativo, ele não é coisa da nossa cabeça. O diabo é um anjo caído. E ele tem um propósito, nos afastar de Deus. E ele tem poderes, e ele tem artimanhas, estratégias para concluir com esse plano dele de afastar o ser humano da criação do Criador. A criação do Criador, né? O ser humano de Deus. Segunda ênfase que nós vamos falar, quem proporcionou essa tentação, quem os levou Jesus até esse lugar de tentação e por que a tentação de Jesus. Até essa semana eu tive uma reflexão no versículo, se eu não me engano, na primeira carta de Pedro, acho que capítulo 5, falava sobre a gente vigiar, porque o inimigo está ao seu redor tentando tragar. Ou seja, o inimigo existe e ele está o tempo todo tentando nos afastar de Deus. E isso gera nas nossas vidas morte. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, quem proporcionou essa tentação a Jesus? Vamos ler aqui o versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus, através do Espírito, proporcionou a tentação a Jesus. E não sei se vocês se lembram, ou talvez conhecem já, mas no capítulo anterior, Jesus foi batizado. E quando Jesus foi batizado, Deus falou audivelmente sobre quem era Jesus. Ele disse: Esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Ele revelou a todos que estavam ali quem era Jesus e o prazer que Jesus dava em o cumprimento da vontade de Deus, né? Ou seja, afirmou e comprovou a identidade de Jesus. E aqui nossa ênfase é quem levou Jesus ao deserto. O próprio Deus proporcionou isso através do Espírito Santo, levando Jesus ao deserto. E lá tinha um propósito, a prática espiritual. Por que dessa tentação na vida de Jesus? Tinha um propósito muito específico essa tentação. Era para que Jesus passasse por todas essas fases e por todas as coisas que um ser humano deveria passar.
para que Jesus cumprisse tudo, para que nos salvasse, ele passaria por tudo que nós, como seres humanos, passamos. Jesus, sendo 100% Deus, se tornou 100% ser humano e se tornou susceptível a tudo que nós estamos. E por isso, Jesus passou por todas essas coisas. E depois nós vamos ler em Hebreus, que fala exatamente sobre isso. Hebreus 2, 17 a 18 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. E aqui o autor está falando sobre Jesus e o seu sacerdócio, né? E aqui nós vemos a tentação e acabamos de falar sobre essa tentação. E essa é a citação de Hebreus sobre o propósito da tentação de Jesus. E vamos ver um pouco sobre as 3 áreas em que Satanás tentou Jesus. A primeira foi: Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, abstendo-se de todo e qualquer alimento. E a primeira tentação do diabo foi usar uma necessidade básica e natural. Jesus, muito provavelmente, óbvio, é certo que ele estava com fome. Era uma necessidade física, né? Provavelmente estava fraco. E Satanás falou: já que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aqui ele já tenta Jesus em 2 áreas. Primeiro, ele tenta já trazer em xeque ou em dúvida o que Jesus tinha acabado de receber como afirmação no batismo: esse é o meu Filho amado. E aí Satanás pega e põe em dúvida isso: já que você é o Filho de Deus, supra a sua necessidade. Você não está com fome? Então, faz com que essas pedras se tornem pães. E a resposta de Jesus foi: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sempre responde em uma vertente naquilo que é eterno e não as coisas que são temporárias. Ou seja, Jesus disse: sim, eu posso até estar com uma necessidade agora, mas eu me submeto a Deus por conta da vontade de Deus ser maior na minha vida do que eu me submeter à minha própria vontade e à minha própria necessidade. Segundo, e aí como o inimigo viu, Satanás, o diabo, o enganador, o tentador, viu que Jesus usou a palavra, ele falou: então eu vou mudar a estratégia. E aí ele disse assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, de novo: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele cita aqui parte do Salmo 91. Porém, o diabo, Jesus disse que ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o tentador. E ele usou a palavra deturpando, e é isso que ele sempre faz. Ele conhece da Bíblia, mas ele usa ela de forma errada, para gerar morte. Ele não usa a palavra de Deus, ele usa a palavra da mentira. Quando ele distorce, ela se torna uma mentira. E aqui nesse salmo faltava um pedaço em que não favorece o entendimento disso aqui, né? E Jesus responde a Satanás: também está escrito. E aí Jesus responde com uma verdade: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não faça suas loucuras, né? Para que você queira o respaldo de Deus. E você nunca vai ter, né, nas suas vontades, nas coisas, ou que você vá se exibir, ou se mostrar, ou se engrandecer e querer, né, favorecer favor de Deus nisso. Né? Nunca coloque o Senhor à prova para suas loucuras, traduzindo mais ou menos. E a terceira e última tentação desse texto, o diabo diz: e o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aqui tem uma questão muito importante a enfatizar. Essa glória aqui não era a glória como a glória de Deus. Era a glória no sentido dos reis e dos reinos, ou seja, o reconhecimento, a aprovação, ou o domínio dos homens sobre os homens. Não era a glória de Deus, era a glória dos homens, algo, na maioria das vezes, egoísta e dominador. E aí Jesus responde isso, né? Aliás, não terminei o que Satanás ainda disse aqui. Tudo isso lhe darei se prostrados me adorar. Ou seja, a glória viria
numa adoração. Ou seja, aí ele põe em xeque mesmo a vida de Jesus, no sentido de Jesus adorar a Deus com tudo que ele tem. Ele fala, me adore e eu te darei tudo. E na verdade ele não tinha nada para oferecer a Jesus, pois toda a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Se pertencem a Deus, pertencem a Cristo. Mais uma vez o pai da mentira usando parte da palavra para deturpar e transformar ela numa mentira. E Jesus respondeu, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Só existe um que pode receber culto e verdadeira adoração, e esse é Deus, o Criador de todas as coisas, o onipotente, onisciente, onipresente, o único Deus Criador dos céus e da terra. Somente a Ele devemos prestar culto, somente a Ele devemos adorar e nos prostrar. E foi isso que Jesus respondeu a Satanás. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. E Jesus recebeu ali o alimento que ele precisava e foi restabelecido. E é esse o texto hoje da nossa reflexão. Essas são as ênfases que eu gostaria de compartilhar. O diabo existe, ele é real, ele é o nosso inimigo e tenta nos afastar de Deus. O próprio Deus proporcionou a tentação de Jesus, porque ele precisava passar por isso. Como ser humano, ser tentado e vencer a tentação, será aprovado na tentação. E o propósito dela era esse, essa aprovação, esse crescimento, essa experiência, para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote, como está escrito em Hebreus. Ele foi tentado porque todo ser humano é tentado, e Jesus não se absteu de nada que nós façamos, ele passou por tudo. E esse foi o propósito. Mas ele foi tentado, porém venceu, foi aprovado na tentação, não cedeu à tentação, ou seja, não pecou. E essa é a mensagem, meus amigos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido pela Tua palavra. Eu oro porque ela nos revela quem o Senhor é. E Deus, através da Tua palavra, conhecemos a Deus e também sabemos quem é o diabo e o que ele faz. Por isso o Senhor nos alerta a vigiar e a permanecer conectados com o Senhor. Assim como Jesus, nas práticas espirituais, conhecendo o Senhor, seremos preparados pelo Senhor a vencer as tentações e o diabo. Jesus jejuava e orava e mesmo assim foi tentado. Mesmo assim Deus nunca nos deixa imune ao que o diabo tenta fazer a nós. Na verdade, ele pode nos proporcionar experiências com isso. Por isso, Deus, que o Senhor fale através de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que a Tua palavra capacite, fortaleça e os livre de ceder à tentação. Essa é a minha oração, para que o Espírito Santo e a Tua palavra abra os nossos olhos e nós possamos viver a Tua vontade. E eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.